Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Maga Suprema, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Em Manhattan, Dormammu paira sobre a cidade e transforma o medo em combustível, provocando: por que fugir? Sua ilha é um conduto para o medo. O terror que Dormammu bebe será profundo. Enquanto a multidão entra em pânico e alguns ainda tentam reagir, acha que estamos com medo? A gente não vai a lugar algum. A criatura despreza a resistência e decreta que Doom caiu e os seus guardiões com ele, e promete incendiar tudo, sem nenhum feiticeiro supremo para detê-lo. Mas ele é interrompido por uma presença que corta sua certeza com um "tem certeza disso?" E logo depois ele solta um simples "você", forçando o monstro a reconhecer, irritado, que está prestes a encarar alguém capaz de fazê-lo estar errado. É então que surge Wanda como resposta imediata e recusa o rótulo que tentaram colocar nela. Sem hesitar, ela crava a nova realidade do mundo. Mas o plano terrestre tem uma feiticeira suprema. Eu, Wanda Maximoff, deixando claro que o vácuo de poder acabou, e reforça que não está apenas herdando um cargo, mas chegando armada de método ao revelar: este é o Occultus Ab Occultis, um diário de sortes, um tomo pessoal de minha própria criação. Quando conclui que esse título veio acompanhado de todo tipo de novos inimigos. Dormammu tenta desmoralizá-la e ainda registrar tudo, zombando: Maximoff, os Vichantes jamais aceitariam a marionete do ancião sombrio como campeã. Mas Wanda devolve com veneno controlado: eu não sou marionete. Eu coloquei Kton numa caixinha. Tente acompanhar. Ela admite que cutucou o inimigo de propósito. Não resistia a provocá-lo. E então vira a mesa ao acionar o olho de Agamotto. Sua luz dissipa as artes das trevas. Você não é bem-vindo aqui, Dormammu. Quando ele chama as defesas dimensionais de truque baixo, Wanda corrige: eram dela. A dor era intencional e ela provoca isso ao invocar Niha, rompendo a investida e fechando com a definição que ninguém mais pode tomar dela. Stephen Strange era um cirurgião, mas essa não é ela. Ela é ela mesma, Dormammu. Bruxa, mãe, professora, sobrevivente. Wanda assume o controle do combate e mostra o que ela realmente carrega, lançando o inimigo num turbilhão enquanto admite sem rodeio: existe algo aterrorizante em mim, o verdadeiro Darkhold. Ela explica a consequência desse poder em termos brutais. Ali estão as tristezas de todos que já existiram ou existirão, todo o erro, todo o medo, todo o caminho não seguido. E isso tenta devorá-la diariamente. Todos os dias isso tenta me devorar. Todos os dias eu nego. Este é o meu pesadelo. Só que dessa vez o pesadelo não é fraqueza, é arma. Assim, o inimigo passa de ameaçador a prisioneiro da escuridão que ela domina. O golpe final vem com impacto físico e psicológico. Wanda arremessa Dormammu pela rua até ele se espatifar num caminhão e explica, fria, que fez isso para que ele aprecie os detalhes. Você acabou de percorrer 10 bilhões de anos de angústias em segundo. É normal levar uma surra. Ele ainda rosna: vou arrancar sua cabeça, e tenta minimizar: o Darkhold inteiro não poderia fazer mais do que me ferir. Mas Wanda corta o teatro. Achou que isso foi tudo? Aquilo foi só um capítulo. Quando ele admite o que viu: eu vi, bruxa. O livro envenena você. E ela não nega: o livro me envenena. O veneno, em pequenas doses, fortalece a carne. E com o inimigo quebrado, ela simplesmente se afasta, pensando que seu rejuvenescimento funciona melhor em solos mais férteis. Até a vida comum puxá-la de volta com a cobrança simples: Wanda, onde está você, moça? Não íamos nos encontrar no Brooklyn? Com a crise contida, Wanda muda de marcha e fala com Darcy como quem troca o canal sem perder o ritmo.
Estou a caminho, Darcy. Sua fenomenomancia melhorou. Ela brinca que tudo ficou mais fácil quando Darcy passou a usar palavras de 4 letras. Confirma que era ela no meio dos feitiços e chega atrasada mesmo assim, enquanto Darcy e Ellie tentam adivinhar se ela vai aparecer com uma nuvem de fumaça. Wanda resume o caos sem floreio. Uma entidade sem idade de magia pura tentou beber a tristeza de Manhattan. E aparece com um abracadabra, impondo limites porque está cansada de ver o estagiário arrumar este lugar. No meio da negociação do estoque da loja, ela crava uma mudança concreta. Agora, você é a chefe, Darcy. O Emporium é seu e não poderia estar em melhores mãos. E ao provocar Eli com cuidado, Darcy sacrificou ritualisticamente o último estagiário. Ela deixa Darcy fechar a piada e encerra a cena perguntando direta: Então, como está indo o novo trabalho, chefe? A história volta ao Sanctum Sanctorum, e Wanda deixa claro que o título veio com endereço e dever. Ela não entrou numa casa vazia, mas Wong a confronta sem cerimônia. Stephen viveu ali. Existiam outros santuários e ainda assim ela escolheu aquele. Você tomou a casa e o título do meu melhor amigo para si. Wanda não suaviza. Eu não tomei nada de errado. Wong a chama de feiticeira suprema, mas ressalta o que dói. Ela não foi escolhida pelos Vishanti, e Stephen não a abençoou antes de desaparecer. Então, a legitimidade que Wanda assume na prática ainda não é aceita no símbolo, e a página termina com essa fratura exposta. Dentro do Sanctum, Wong diz o que ninguém ali quer ouvir, com calma tensa. Ouvi sua história, Wanda. Não consigo acreditar. Ela responde que nunca conheceu feiticeiros sem imaginação, mas ele não veio para elogiar. Afirma que salvar as vestimentas de Mago Supremo pode merecer recompensa, porém, instalar-se no Sanctum foi ousadia demais. Lembra que até Stephen discutiu com os Vishanti e acusa Wanda de quebrar as regras que ela nem entende. Você é uma bola de demolição. Respeito sua posição, mas detesto suas escolhas. Wanda não pede absolvição. Ela diz que ouviu tudo, mas não está ali para ser julgada. E empurra a conversa para o concreto. Se for para brigar, que seja pelo que importa, como quem está vigiando a cidade agora. O conflito vira acordo prático quando Wong confirma a divisão de tarefas. Bats, Aleister e Anton também. Ela define limites. Eu passeio com um cachorro, mas não cuido de cobras. Wanda chega após buscar o conselho que decidiu o que precisa, e sem rodeios agradece. Obrigada por virem. Eu sei que eu estive ocupada, listando a sequência impossível como se fosse agenda. Derrotando Koned, duelando com o Guardião do Sanctum e superando Dormammu. Antes de cravar a virada institucional, estamos muito atrasados para a nossa primeira reunião de gabinete. Wanda assume o tom de verdade desconfortável e admite que até ela se surpreende por estar ali. Alguns de vocês se surpreenderam ao ouvir de mim. Bom, eu me surpreendi por estar aqui. Ela lembra que Doom se julgava infalível e deixa claro que não quer repetir esse vício. Então define o plano: redefinir os laços entre mortais e magia, ser ousada e quebrar coisas, mas com freio e direção, com um gabinete de conselheiros ao meu lado. Ela chama a primeira voz e Somnus se apresenta, ainda carregando o peso de ter ajudado a salvar a equipe de emergência dos Vingadores de um parasita de sonhos, dizendo que é novo no cargo e velho demais sob esse rosto jovem. Wanda o acolhe sem paternalismo, afirmando que um rei dos sonhos pertence ali, e ele devolve a primeira ressalva útil. Mudança é boa, mas assusta. E não assusta apenas as pessoas certas. O conselho se esbarra no que realmente importa quando Speed aponta a força da inércia. As pessoas adoram voltar ao jeito antigo das coisas, e Wanda traz o assunto para o lugar mais afiado, seus filhos. Ela admite a ausência e a falha do sistema com Speed. Reconhece que Tommy pagou um preço real por isso, e promete sem floreio: não vou, não outra vez. Então, toma uma decisão com um efeito imediato, anunciando que ele agora é agente de resposta rápida do Serviço de Crimes Feiticeiros das Nações Unidas. Somos alerta para o efeito dominó, e Wanda amplia a responsabilidade ao falar de Wiccan.
lembrando que o presente dele é mais pesado, ainda mais por ser um mago cósmico recém-destituído. Quando alguém comenta que sempre consideraram Wanda antes de agir, ela fecha o ponto com força. Wiccan e Speed, Billy e Tommy. Esses são meus filhos. Lembrando que filhos não são só de laço, são prova viva de que o amanhã é maior do que qualquer feiticeira suprema. Wanda abre a ferida do próprio método ao perguntar se tudo está rápido demais e concorda em encarar a verdade de frente, admitindo: eu falhei com o Amaranth, com o mentor, me perdi ao ensinar do jeito que eu queria ser ensinada. A conversa tenta encontrar um caminho de equilíbrio. A filha da bruxaria e do caos, uma trégua viva. E ela é lembrada de que nem toda mudança precisa ser uma explosão, e de que às vezes ela mesma pode não ter certeza de estar certa. Wanda assume que não sabe fazer de outro jeito e que o conselho existe também para segurá-la, mas recusa a falsa libertação de abandonar a irmã por causa da mãe. Então Claire entra como lâmina e referência. Ela também é feiticeira suprema e, com Stephen sumido durante o reinado de Doom, voltou à Dimensão Negra para criar a irmã mais nova, sugerindo que talvez Wanda precise aprender a mudar o sistema por dentro. A página termina com um empurrão no peito. A princesa do vacilante. Wanda revela a decisão mais perigosa da nova estrutura, quando fala diretamente com Kton. Ela o chama de disruptor verdadeiro e primal. Diz que ele a deixa orgulhosa e, ao mesmo tempo, o define como o pior inimigo. O último do meu gabinete é o primeiro dos meus inimigos. Ela explica a consequência do que fez com ele. Kton agora sussurra do além adormecido, preso a um universo de bolso, e ela escolheu manter o monstro perto para não ser pega no escuro. O preço do controle vem em termos claros. Ela criou para ele um novo domínio, uma nova tela para corromper como quiser. Admite, eu o odeio, mas preciso de um advogado do diabo. E deixa explícito que, em vez de um golpe, ele recebeu um acordo. O que muda aqui é enorme e concreto. Wanda transforma um inimigo absoluto em força contida dentro do próprio sistema, trocando destruição por vigilância e controle. Tom cospe o previsível. Wanda estende a mão, ele retribui com desprezo e ela reconhece o padrão. Enquanto ele chama os Vishanti de covarde e elogia a humilhação de Ostor. Wanda corta. Ele sempre distorce a verdade. Então ela põe os fatos na mesa sobre os vestimentos do Mago Supremo e o Tribunal Vivo. Doom o sacrificou junto consigo, mas isso foi escolha dele. Icton tenta pintar Victor como Marte e Wanda como saqueadora. Wanda responde então com um limite firme. Eu respeito o que Victor fez. Ele deu a vida para salvar a afilhada. E completa que os vestimentos de Mago Supremo foram danos colateral, que Victor sabia que teria algum tipo de vida depois e simplesmente não se importou. Tom insiste no custo. As vidas deles eram dele para gastar, e as suas para pagar. E Wanda encerra com frieza, deixando claro que não vai aceitar a narrativa do inimigo, nem como culpa, nem como absolução. Ainda bem que minha própria mente não é tão obtusa. Wanda explica o resgate com precisão e sem drama. Ela ouviu os vestimentos gritarem do vazio e lembra que artefatos mágicos têm camadas. O manto da levitação e o olho de Agamotto não eram apenas tecido e metal. Mesmo virados em cinza, ecos de suas formas superiores permaneceram. E ela usou isso para reconstituí-los pela última porta. Um portal que busca aqueles sem ter para onde ir. O custo foi definitivo. A porta foi consumida no processo. E Wanda trata isso como troca aceitável. E daí? Ao final, a consequência prática está garantida. Os vestimentos estavam seguros. Wanda coloca o ponto central diante de Kton. Ela atendeu ao chamado dos vestimentos quando ninguém mais podia. Eles não tinham mais ninguém. Mas eu fui a única que ouviu. E deixa claro que não atacou enquanto o manto e o olho estavam indefesos. Ela afirma que Doom os abandonou à aniquilação e que ela os resgatou. E essa ação teve consequência imediata. Os próprios vestimentos reconheceram e buscaram um novo portador, alguém que jamais os trairia. Então Wanda conclui: eu fui escolhida para isso. O problema explode no mesmo instante. A escolha não veio dos Vishanti, e isso aciona a reação externa.
Alguém a acusa de roubo. Achei que você estivesse acima de roubo comum. E a queda do antigo mundo é confirmada em voz alta. Doom está perdido. O feiticeiro supremo caiu. Os Vishanti se impõem como autoridade máxima e tentam arrancar a decisão das mãos de Wanda. Só os Vishanti podem escolher um sucessor, alegando que o manto e o olho vagaram longe demais, que estão feridos e desesperados, mas que não escolhem os seus mestres. Enquanto Wanda permanece com os vestimentos, a sentença vem como ameaça e ordem. Entregue os vestimentos, bruxa! Você testa forças muito acima da sua posição. Os Vishanti tentam reduzi-la a estereótipo. Fala como uma proteção de bruxaria e dizem que só alguém de um coven amaldiçoado teria tal ousadia. Mas Wanda se ancora no dever e na promessa. Ela ousa oferecer abrigo seguro quando Ostur pede, sem questionar, sem falhar. Ela afirma, sem tremor, que o manto e o olho escolheram e que ela os defenderá, e toda a magia como feiticeira suprema. Os Vishanti endurecem. Doom já foi vergonha suficiente. Os vestimentos retornarão a seus mestres, e um verdadeiro sucessor deve ser escolhido, chamando Wanda de criança assustada e acusando-a de fingir força. Wanda não recua e fecha a página encarando o julgamento e devolvendo a pergunta que vira a lâmina na direção deles. É isso que você vê? Wanda toma o controle do próprio julgamento ao exigir: olhem de novo. Ela se coloca como ponto fixo diante das vozes e deixa a motivação clara. Os desejos dos vestimentos são claros. E daí vem o compromisso que transforma escolha em dever. Eu os protegerei contra todas as ameaças. Wanda cruza o limite e trata os Vishanti como parte do problema quando necessário, avançando com um até você, enquanto eles reagem em choque. Você perdeu o juízo? E ameaçam. Acha que vamos permitir isso? Ela corta a escalada com um ato concreto de poder e decisão. Considere isso uma encruzilhada. Estou enviando vocês para um terreno neutro e deixa uma regra nova, direta e prática. Hoje, vocês ficaram entre mim e quem precisava de ajuda. Não façam isso de novo. Os Vishanti a chamam de impostora. Dizem que o peso do manto vai quebrá-la e que nenhum ato apaga seus fracassos. Mas Wanda mantém a contenção e encerra o confronto aceitando que eles não vão gostar e fazendo tudo mesmo assim. No presente, o Sanctum vira o símbolo de uma realidade que nem todos engolem. Wanda reconhece que muitos a aceitaram como feiticeira escarlate, com cautela ou não, mas a resistência é explícita. Wanda rejeitou os Vishanti. Há uma marca a menos a favor da feiticeira suprema. E ver ela nesse cargo é uma ponte longe demais. Wong debate a logística e a política ao mesmo tempo. Um quarto a menos na pousada não significa o Sanctum. Pergunta se não dava para empurrá-la para Hong Kong ou Londres, mas conclui que é melhor tê-la por perto, porque agora Anton e Aleister têm alguém novo para tentar. Ele critica os métodos. Wanda é imprevisível. Stephen era uma mão firme. E admite que preferia que ela buscasse seu conselho, mas fecha com a única postura possível diante do inevitável. Estou disposto, no mínimo, a ser provado errado. Wanda vai para as ruas e usa a magia como ferramenta pública, não como segredo. Enquanto alguém insiste em questionar, mas por que você está realmente fazendo isso? Ela responde sem romantizar, porque me pediram, Bats. Porque eu acredito que a magia pode fazer mais. Entre pequenos milagres, fazer milagres pela manhã é divertido, e reações de gente comum. Ela confronta o velho discurso de freios e pedágios. Há regras, há custos, chamando isso do que é palavras bonitas para criar barreiras de entrada. Wanda define a mudança como política ativa. As pessoas merecem um pouco de fazer milagres, e guardar poder por guardar é o mesmo que deixar envelhecer. Então, regras evoluem, rituais mudam, enquanto eu for feiticeira suprema. Mas o corpo cobra na hora. Ela sente um choque e solta um ai. Agatha Harkness então se revela como resposta direta a essa nova fase e entra como quem já veio com sentença pronta, dizendo que aquela é uma entrada apropriada e que Wanda deveria agradecer, porque ela forçou a mão deles. Agatha expõe o resultado sem rodeio. Você deu aos Vishanti nenhuma escolha. Agora, eles escolheram a verdadeira feiticeira suprema. E o nome dela explode na boca de Wanda. Agatha Harkness.
Essa foi uma pincelada da história da HQ Feiticeira Suprema, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!